Mas em Brasília o assunto agora é violência, porque a violência assusta os moradores. Vamos falar com a Zileide Silva. Zileide, a capital federal vive uma crise de segurança pública. Está inseguro aí, Zileide? Muito, viu, Chico? E essa crise derrubou o comandante da Polícia Militar. O governo, a cúpula do governo do Distrito Federal, avaliou que faltou pulso do comando da PM para conter, para controlar o aumento da violência. Os policiais mais bem pagos do país querem aumento de salário. E para pressionar o governo, há mais de um mês, estão em operação Tartaruga. Atrasam o atendimento das ocorrências e diminuem o policiamento ostensivo. O coronel Sebastião Gouveia não é mais comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele caiu 3 meses depois de assumir o cargo. O estopim foi o crescimento da violência em meio à Operação Tartaruga dos policiais militares, os mais bem pagos do país. Se o comando determina que todos os comandantes de batalhões, né, estejam com o seu pessoal, com seus subordinados, fazendo um trabalho ostensivo, é preciso que isso realmente aconteça. Na avaliação do governo do Distrito Federal, faltou o comando. Só no feriado da Semana Santa foram 11 assassinatos e 13 sequestros relâmpago. Fora os assaltos que há algum tempo atormentam moradores e comerciantes. De janeiro para cá já fomos assaltados 8 vezes. 3 vezes no mesmo dia pelo mesmo elemento. Em alguns casos, o horário de funcionamento do comércio mudou. A gente começou a fechar mais cedo. E não é só a população que reclama da falta de policiamento. Já tivemos um comunicado oficial do Corpo de Bombeiros que, em determinadas circunstâncias, solicitou o apoio de uma guarnição da Polícia Militar e os policiais teriam expressado que não poderiam atender naquele momento porque eles estavam em operação padrão. Na última sexta-feira, a Polícia Militar foi chamada por causa de um assassinato nesta lanchonete em Brasília, mas demorou. Só chegou depois da Polícia Civil. 9 militares foram afastados, suspeitos de omissão e também de divulgar um e-mail com orientações aos policiais sobre como agir durante a Operação Tartaruga, que completa 56 dias nesta terça-feira. A mensagem diz que os militares não devem abandonar os postos e deixa claro: policiamento ostensivo não faz parte da nossa alçada. A Corregedoria da PM vai investigar outra denúncia. Os policiais estariam comemorando o aumento da criminalidade em redes sociais da internet. Não pode continuar o que está acontecendo, muito grave, né? Nós respeitamos todas as reivindicações, mas nós não podemos de forma nenhuma concordar que possa botar em risco a vida das pessoas. A vida é o bem mais importante que nós temos. Esta professora da Universidade de Brasília diz que a segurança pública no Distrito Federal precisa de planejamento de longo prazo. Uma política de segurança pública requer um planejamento e esse planejamento tem que ser uma coisa um pouco mais abrangente, que inclusive envolva ações nas diferentes instâncias da área de segurança e não só a instância policial. A professora Maria Estela disse ainda que as várias trocas de comando nas polícias militar, civil, na Secretaria de Segurança atrapalham porque impedem a continuidade das ações. Outro problema aqui no Distrito Federal, a greve dos professores, que hoje, Renata, completa um mês. Eles também reivindicam aumento de salários. Zileide, já tem um tempo que a situação está difícil. Os moradores do Distrito Federal vivem dias difíceis, seja no momento com instabilidade política, com troca sucessiva de governadores, e agora, como a gente viu, você mostrou aí, a insegurança. A gente está aqui com o Rodrigo Pimentel. Rodrigo, o que está acontecendo no Distrito Federal? Insubordinação da polícia é grave. Renata, a continuação daquele processo já ocorrido no Maranhão, no Ceará, recentemente no Rio de Janeiro, um pleito. Mas só uma questão importante, o policial militar de Brasília hoje é o mais bem pago do Brasil. Ele ganha, inclusive, mais do que o que a polícia pedia na PEC 300. Um policial lá em Brasília, início de carreira, ganha em torno de R$4.000. O Distrito Federal hoje é o 4º maior investimento de segurança pública do país. E, bom, mas sobre a Operação Tartaruga, os policiais lá estão chegando devagar na ocorrência, não estão ligando a sirene. E estão dizendo que policiamento ostensivo não é a missão deles. A missão da Polícia Militar é policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. É o que diz a Constituição Federal. Então, a Operação Tartaruga, Renata, mata pessoas. Aumentou o número de crimes em Brasília. Homicídios, agora os feriados foram 11 mortos. O entorno de Brasília já é das regiões mais inseguras do Brasil, Chico. Isso já existe, já reside em Brasília
há pelo menos 10 anos em função do crack, em função da omissão do poder público no enfrentamento à violência no entorno de Brasília. Com a Operação Tartaruga, fica muito pior. Olha, e esses números, Rodrigo, preocupam, mas preocupa também os números aqui do Rio. O Disque Denúncia é um instrumento importantíssimo para a segurança pública. O Disque Denúncia precisa ampliar sua atuação e se modernizar. Mas esse serviço, que já é um exemplo para o Brasil e já ajudou a resolver tantos crimes, tem perdido apoio financeiro. Veja na reportagem da Beatriz Tillman. Disque Denúncia, Paula, boa tarde, em que posso ajudar? Saíram daqui muitas das informações que ajudaram a polícia a encontrar traficantes durante as ocupações das favelas cariocas, principalmente a da Rocinha e a do Complexo do Alemão. Foi também uma ligação feita para o Disque Denúncia em dezembro do ano passado que levou à prisão chefes do Jogo do Bicho e a descoberta de 4 milhões de reais dentro de uma casa, na zona oeste da cidade. Em 17 anos, foram mais de 1,5 milhão de denúncias. Só no ano passado, o serviço recebeu 158 mil chamadas. Um dado surpreende os especialistas. As denúncias falsas não chegam a 5%. Hoje, o mesmo modelo ajuda nas investigações em 6 capitais. Na cidade de Marabá, no interior do Pará, e em 2 países, Chile e Argentina. 70% do que é gasto para manter o Disque Denúncia são pagos pelo setor privado. Os outros 30% pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Mas nos últimos 2 anos, a demanda aumentou e as contribuições dos empresários diminuíram. O coordenador, Zeca Borges, teme que a queda de 30% nas arrecadações impeça a ampliação do número de funcionários. Hoje, são 65. Isso sem contar com a modernização tecnológica. Vem aí a Copa, vem aí as Olimpíadas, então nós vamos precisar de atendentes bilíngues, nós vamos precisar de um sistema melhor de atendimento. Então há uma série de inovações que nós temos que estar em dia com isso para poder atender essas demandas da população. Logo diz que denúncia perdendo doações, que ajudou já a prender tantos bandidos. O que está acontecendo? Por que isso, Renata, Rodrigo? o empresariado do Rio de Janeiro tem a impressão de que a guerra já foi vencida. O fim do sequestro, a unidade pacificadora. Na verdade, esse é o momento que a gente mais precisa do Disque Denúncia. E você falou do empresariado porque o Estado não tem como bancar o Disque Denúncia? O Estado ele banca um pedaço, mas em torno de 30%. No entanto, é um serviço caro. É caro, mas é muito eficiente. E é importante que toda a sociedade participe, Muito, também Renata. a sociedade civil. O Disque Denúncia acabou com o sequestro no Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro caso de sucesso do Disque Denúncia no Brasil. Aí ele foi exportado. É um modelo que funciona, tem muita credibilidade. Exportado para onde, Rodrigo? Ele foi exportado para o Chile, ele foi exportado para a América Central, ele foi exportado para vários estados do país. E a guerra, ela não foi vencida ainda, Chico. Ela é o início. No começo. No começo. Está no começo. Então a gente não pode faltar com a denúncia. Bom. Nós mostramos ontem aqui no Bom Dia Brasil que um policial militar foi preso em São Paulo suspeito de ajudar uma quadrilha que assaltava condomínios. Ele tinha sido reconhecido pelo bando, mas depois foi solto. É porque, de acordo com a polícia, o reconhecimento foi uma estratégia dos bandidos para esconder o verdadeiro comparsa. Agora, as investigações apontam para outro suspeito, um PM que trabalha no mesmo batalhão do soldado que foi liberado. A suspeita é que ele monitorava o rádio da polícia e avisava os criminosos toda vez que patrulhas se aproximavam de um prédio que estava sendo roubado. A quadrilha foi presa quando planejava um outro assalto, na Páscoa. Para entrar nos prédios, eles se disfarçavam de policiais com viaturas, distintivos, até coletes falsos. 13 homens foram presos. E aqui no Rio de Janeiro, está aqui conosco o Rodrigo Pimentel para ver essa história. Nossas equipes voltaram a um local que deveria ser um dos mais seguros da cidade, porque é a região central do Brasil, região cercada pelo prédio do Quartel-General do Exército e da Secretaria de Segurança Pública do Rio. Há 4 meses a gente mostrou aqui vários flagrantes e a situação piorou. Olha aí, Rodrigo Pimentel. É a Cracolândia, né? Exato. Com assaltos e tudo mais. Esse local muito próximo a uma favela já pacificada, o Morro da Providência, do lado do Comando Militar do Leste e também do lado do local onde é formulada a Polícia de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança Pública, mas é muito próximo mesmo, Chico. Também existe próximo desse local uma unidade da Guarda Municipal e impressionante.
a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, tudo ali num quadrilátero de menos de 500 metros de distância. São trombadinhas, trombadões? Exato. Eles realizam esses furtos, né, esses roubos, né, também, eventualmente alguns roubos, basicamente cordões de ouro, basicamente isso. E eles vão ali para trás do Comando Militar do Leste. Tacando pedra no ouro. Exato. Para consumir o crack. É o problema do crack no Brasil, Renata. Pois é, Rodrigo, mas não, só muito além do problema antes do problema do crack, essa região já é conhecida pela insegurança. Por que a polícia não consegue fazer nada a respeito? Olha, Renata, em função do crack, basicamente, o usuário do crack, ele tem uma demanda por furto, para praticar pequenos furtos. Enquanto o problema do crack não for solucionado, o problema do furto e do roubo não tem solução. E não é uma intervenção única de polícia. É uma intervenção de polícia, de prefeitura, de assistência social, de saúde pública. Isso já está sendo feito no Rio de Janeiro, mas lamentavelmente não chegou ainda a essa região. Até porque, como a gente viu ali numa região central da cidade, onde passam muitos trabalhadores. Agora, olha só uma notícia que chegou agora de manhã. Bandidos fizeram, olha o que eles fizeram para assaltar um banco no Recife. Eles entraram numa casa que estava para alugar, do lado de uma agência, e fizeram um buraco no muro que fica colado à parede do banco. Eles roubaram 2 armas, o dinheiro do cofre e dos caixas eletrônicos. A polícia não informou quanto dinheiro foi roubado. O crime aconteceu durante o feriado da Páscoa, mas só agora de manhã foi revelado. A agência fica em Boa Viagem, em um dos bairros mais nobres da capital pernambucana. E a polícia informou que o alarme do banco foi acionado, mas a empresa de vigilância esteve no local e, olha só, Rodrigo, não viu nada de errado. Às vezes acontece, Renata, às vezes o desatento, o vigilante não percebe um evento dentro da agência tão básico.